firme, forte, só que lembrem-se que vocês não vão resolver o problema da igreja, nem talvez nunca, nem no primeiro ano, tá? Isso leva tempo. Fala para nossa disciplina, que senão isso aqui eu vou falar o resto da manhã, e não é bem o nosso propósito, senão a gente vai ter, talvez, outras oportunidades para conversar um pouco mais sobre isso, se vocês tiverem interesse, claro. Bom, deixa eu só aceitar quem que está entrando agora, o Jefferson. Pessoal, aceita o Jefferson ou não? O que vocês acham? Aceito, né? O cara é chato, viu, pastor? Não vou aceitar ele. A gente não aceita, a gente engole. Tá. José Divino Alves, quem que é esse? É o Maico, pastor. Ah, Divina ou é divino? Divino. Ah, não, então não é não. Se for divina, é o Maico. É o Christopher. É o Christopher mesmo? Companheiro do caminho, né? E esse que só não deveria ser aceitado. Eu só quero dizer que como está aqui José Divino, então, os caras, você não vai levar presença, infelizmente. Ué, nem sabia que eu tinha entrado aqui com o meu pai. Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal, coloque aí no chat presente, tá? Só para depois fazer a chamada de vocês, para não ter erro nenhum, só a existência mesmo. Mas vamos lá, então, pessoal. Pastor, Oi. eu só ia te falar, eu te mandei uma mensagem lá, minha internet aqui, hoje, ela tá caindo toda hora, tá travando, então de vez em quando, às vezes, eu posso até ficar fora. Tá. Eu não sei o que é. Deve ser um encosto, tá, Jefferson? Isso aí deve ter um trabalho aí feito aí no quintal, na vizinhança aí, que ele tá atrapalhando, um tranca-rua que tá aí, tá? Um demônio territorial, Jeff. Deve ser. Então, assim, Jefferson, a minha sugestão, ao invés de colocar a câmera, deixa só o seu áudio, só na câmera desabilitada, escuta só o áudio, né? Talvez fique mais fácil para você. Beleza, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história da interpretação de Apocalipse, tá? Quando eu vou falar aqui da história da interpretação de Apocalipse, entendo que quando a gente fala história de interpretação, nós estamos falando de diversas tendências e maneiras pelas quais um determinado livro, texto, objeto foi estudado em um certo determinado contexto e época. O que é importante a gente analisar a história da interpretação? Porque a gente faz uma genealogia, às vezes, das nossas próprias tendências na explicação de um texto. Nós não somos os primeiros leitores de Apocalipse. Nós não somos os segundos, terceiros. Nós fazemos parte dentro de uma linha, em um momento de interpretação do Apocalipse. Existiram tendências anteriores, presentes e existirão futuras. É claro, nós partimos do pressuposto reformado de que o livro é inspirado, de que o sentido do texto é único, mas o nosso objetivo aqui é entender como esse livro foi compreendido ao longo dos séculos e por que ele foi compreendido de determinada forma naquele determinado momento. Essa história de interpretação é importante também para a gente fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Por que hoje, por exemplo, nós reformados tendemos a interpretar, por exemplo, textos paulinos à luz, por exemplo, olhando um pouco mais a justificação pela fé e não outros aspectos? Ou por que os reformadores enfatizaram tanto a justificação pela fé nos escritos paulinos e não outros aspectos? Porque naquele momento havia uma necessidade que demandava esse tipo de leitura. Então, ao invés de fazer apenas um juízo de valor, falando esse pessoal viajou na maionese, esse pessoal fez coisa errada, estavam equivocados, a gente, antes disso, tem que tentar perceber os princípios quais princípios eles estão usando para chegar a essas conclusões e que respostas eles estão procurando no texto para a sua própria época. Para a gente não fazer apenas um juízo de valor, falando que certo e errado, aquilo que está equivocado, aquilo que está correto, sem entender que existiram razões que fundamentaram determinadas leituras ao longo dos tempos históricos, tá bom? Então, só para explicar um pouco disso, e aqui eu já vou passar, então, para a apresentação do material. Esse tudo aqui está baseado no texto do Leandro Lima, que está na nossa ementa, que eu já mandei para vocês, tá bom? Vamos lá. História, apresentação. Deixa eu ocultar aqui para facilitar. Vamos lá. O Leandro Lima, ele detecta, não só ele, mas à luz das referências que ele
coloca na tese dele, de que nós temos duas tendências muito fortes na interpretação do Apocalipse, especialmente na Idade que diz respeito àquilo que nós conhecemos como teologia contemporânea. Quando fala teologia contemporânea, na verdade, contemporânea que fala desde o século XVIII, XVII, talvez, mais de 18, 19 até o 20, 21. Mas uma primeira tendência é a leitura como o Apocalipse como revelação verdadeira de Deus. Essa é uma leitura mais da ortodoxia, da linha também mais reformada, uma perspectiva mais crítica do método histórico crítico. Só para perguntar aqui, para retomar aqui um pouco das aulas de vocês em teologia contemporânea, história da filosofia, quais são os pressupostos básicos do método histórico crítico? Vou parar o compartilhamento para vocês poderem responder quais são os pressupostos básicos. Porque eles fazem a leitura crítica de Apocalipse, mas o que significa uma leitura crítica e quais são os pressupostos que o método histórico crítico usa na abordagem do texto bíblico? Seria diferentes estilos literários, assim, mudar de um capítulo para outro, a questão da abordagem, seria isso, não? Não exatamente, Val. Porque isso aí até mesmo o próprio reformado pode mostrar que de um capítulo para outro uma mudança literária em termos de gênero, em termos de recursos literários. Sim, Jefferson. Um pressuposto deles é de que a Bíblia não é infalível, né? Ele já parte dessa pressuposição, não é? Sim. Um dos pressupostos que a Bíblia não é infalível. Por que eles falam que ela não é infalível? Porque ela não é inspirada, ou seja, ela não é um livro divino, é um livro humano, uma literatura como outra da época, né? Segundo pressuposto básico, que diz respeito à questão racionalista, né? Um racionalismo dentro da interpretação bíblica, de que é possível nós explicarmos o texto apenas por métodos científicos, racionais, empíricos. Isso é um segundo pressuposto. Terceiro pressuposto é de que até a formação ou a redação final, o formato final desses escritos, seja o Apocalipse ou outros, eles circularam em diferentes formas, eles contaram com diferentes redatores, né, que às vezes nós não sabemos quem, e diferentes escolas de redação. Por isso você vai ouvir muito pessoal mais liberal mesmo falar da escola mateana, escola marcana, escola lucana, escola joanina, porque, na verdade, eles não estão falando de um autor, eles estão falando de uma escola, sei lá, discípulos ou pessoas que criaram determinada tendência de interpretação e compilaram esses textos. Então, são alguns dos pressupostos do método histórico crítico que baseiam muito essa abordagem, isso também está presente em Apocalipse. Então, só para explicar um pouco para vocês. Só perguntar, você estudou teologia contemporânea foi quando? Qual ano do seminário? Mudou a grade? Então, não sei qual. Pastor, não estou lembrado. Teologia contemporânea? Não? Você não fizer teologia contemporânea, não? No primeiro. Fizemos com o professor Botelho no segundo semestre do primeiro ano. Tá. Beleza. Já tem algum tempo, né? Então, o Botelho... ele saca muito, Marcos Botelho de filosofia, né? Então, realmente a explicação dele é muito legal, que nos ajuda a entender um pouco desses pressupostos filosóficos por trás do método histórico crítico. Então, só para dizer assim que o que o Leandro Lima está querendo mostrar? Que houve uma abordagem mais teológica da ortodoxia, uma abordagem mais crítica, né, desse método histórico crítico, mas poucos comentaristas eles abordam os aspectos literários, que é o grande tese do trabalho do Leandro Lima. Então, veja bem, a lista de comentários desde o século XIX, século XX, não tem que nem o século XXI, em que ou optam por uma tendência ou outra. E a ideia é mostrar que a abordagem literária ela tem o seu valor na compreensão de Apocalipse. Bom, em termos de introdução, duas abordagens, a crítica, ou seja, a
a tendência crítica é mostrar o seguinte, é tentar super enfatizar os aspectos literários para dizer que, na verdade, ali há pouca intenção teológica. Há uma tendência dentro do método histórico crítico de fazer um estudo, e algumas vezes ele tem seu valor e a sua relevância para o texto, dos mecanismos literários de passagens, do autor dessas escolas que eles falam, dentro do texto escrito. Só que quando alguns esses teóricos do método histórico crítico fazem essa abordagem, eles tendem a negar ou a minimizar a importância teológica. A gente, no método histórico-gramatical, parte do ponto de vista de que a literatura, a história, tudo isso está, de alguma maneira, servindo ao propósito teológico da passagem. Mas, para o método histórico-crítico, o último aspecto, se é que ele existe, é o teológico. Então, esse é um ponto importante. A abordagem mais teológica, na verdade, busca mais subsídios para sistemas teológicos em detrimento das características literárias. Então, por um lado, os históricos críticos, eles tendem a superenfatizar a parte literária, por outro lado, quem mais a linha reformada tende a superenfatizar o aspecto teológico em detrimento do literário, como se essas duas coisas fossem meio que excludentes. Então, aqui é meio que uma autocrítica à nossa própria abordagem reformada, que às vezes, para fixar bastante o propósito teológico, o ensino teológico, a gente tende a desconsiderar o aspecto em si literário. E na verdade, está imbricado, está ligado ao outro. Olha que interessante o que o Bach, que é um dos referenciais teóricos do Leandro Lima, diz. Por aspectos artísticos e literários, queremos dizer os elementos internos constitutivos do sentido de um texto, que inclui enredo, caracterização, ponto de vista, distorções temporais, isso aqui acontece muito em Apocalipse, as distorções temporais, entre outros. Ou seja, o que ele está dizendo? O sentido de um texto também passa pelos aspectos literários. Não é só... e por isso que alguns fazem uma crítica ou a observação que a forma correta de darmos definição ao método que nós reformados usamos não é método histórico-gramatical, mas o ideal seria histórico-gramatical, teológico-literário, porque esses 4 aspectos estão muito ligados. Então, o que é o aspecto melhor? O que a gente tem que entender dentro dessa história da interpretação? De que o Apocalipse é uma peça literária muito bem construída e que os seus aspectos literários, eles funcionam como elementos para nos dar o sentido do texto. É isso que está aqui, está no Leandro Lima, tá? Vocês podem olhar que o senhor está de cara na introdução dele. Então, dentro disso, dessas tendências, quais foram as tendências maiores dentro da história da teologia cristã, da interpretação cristã, da hermenêutica bíblica, na abordagem no estudo de Apocalipse? Primeiro, uma tendência que ele chama de teológica espiritual, que é muito presente na patrística, e é bem antiga. Veja bem, você tem Orígenes, que já é um personagem bastante conhecido nosso, mas a gente lê muito pouco de Orígenes na bacharelado em teologia. Metódio de Olimpo, Vitorino Poetóvio, que esse cara é importante, já no IV século, e Ticônio também no IV século. Quais são as características dessa interpretação teológica espiritual? Veja bem, embora esses caras estão lá no terceiro e quarto século, Orígenes está no terceiro e os demais no quarto século, alguns princípios que eles usavam ainda estão presentes hoje. Vamos conferir aqui essas características para a gente fazer esse paralelo com o tempo presente. Primeiramente, um tratamento alegórico. Então, a alegoria, a besta em Apocalipse, a mulher é a igreja ali é a igreja católica apostólica romana. Que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, é óbvio, mas dizer que ela é uma determinada igreja em determinado momento histórico já é uma coisa diferente, já é alegoria. Então, há um tratamento alegórico desses textos, há um tônus muito moralizante dos símbolos, então, assim, há uma abordagem meio sempre moralizante, sempre tem a ver com princípios morais. E
desde essa época, há uma preocupação com o milênio. Então, o debate a respeito do sentido do milênio de Apocalipse, capítulo 20, já é muito antigo. Então, o dispensacionalismo e toda essa questão aqui do século XX não tem nenhuma novidade. Os caras, né, teólogos, já nos primeiros séculos da história da igreja cristã, eles já estão debatendo isso. E, veja bem, é a primeira abordagem, embora ela seja alegórica e entre outras coisas, a falar de recapitulação. E eu queria aqui fazer um parênteses, tá, galera? Quando a gente faz análise de uma determinada tendência de interpretação, por mais equivocada que ela seja, por questões que nós possamos discordar, existem aspectos dessa abordagem que são importantes para contribuir no conhecimento de determinado objeto. Vamos fazer uma pergunta aqui, não sei se alguém já falou para vocês, ou já fez. Uma pergunta. Quais são as contribuições do método histórico crítico para a história da interpretação bíblica? A crítica textual. Crítica textual, o que mais? Uma avaliação do contexto histórico mais profundo para entender a gramática do texto. Eu não sei se eles fazem uma avaliação mais profunda do contexto histórico. Eu diria que eles recorrem melhor às fontes primárias. Por exemplo, vocês vão falar do contexto romano, eles vão aos próprios autores romanos. Eles vão reformados fica citando o cara que citou o fulano de tal, que citou o ciclano. Eles já vão essas fontes. Né? Então, assim, tem o seu mérito, sem dúvida. Poderia dizer que houve avanço na análise da questão literária, pastor, da interpretação? Sem dúvida. Por exemplo, um exemplo do Antigo Testamento. Quem foram os autores que apontaram que há uma mudança de linguagem brusca entre Isaías 39 e 40? Não foram os reformados, foram os críticos. A resposta deles, dizendo que talvez são 3 autores, né, o chamado Trito Isaías, talvez não responde, não atende. Mas quando você vai para o texto bíblico e vê que você vê com uma mudança brusca de linguagem. Então, eles podem, talvez, se equivocar em algumas das respostas que eles propõem para as perguntas que eles levantam. Mas as perguntas e situações que eles trazem problemáticas, algumas são pertinentes, sim. É claro, nós partimos do pressuposto que Isaías é um autor só, não são 3 autores. Mas o que explica a mudança de linguagem? Essa é a pergunta que nós também temos que responder, que a mudança de linguagem está lá. Mas por que ela muda? O que explica isso? É claro, esse debate já é de longa data, já teve reformado dando essas respostas, mas só mostrar assim que tem aspectos que são eles que levantam, porque tem, às vezes, eu diria, a ousadia de fazer perguntas que nós não fazemos por receio de infringirmos algum aspecto dogmático, como inspiração, como a inerrância. Então, tem essas questões que são importantes para a gente compreender. O que mais de contribuição do método histórico crítico? Não estou dizendo que eu sou um histórico crítico, não, tá, galera? Então, assim, fazendo um parênteses aqui importante. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que reler. Pastor, eu acho que ele, assim, indiretamente, a gente vê também que, eu estava me lembrando também daquelas teorias lá de Gênesis, né? Me parece que quando eles fazem as críticas, isso em toda a Bíblia, isso nos ajuda a fortalecer o que você falou agora, né? A nossa defesa, ajuda a gente a pensar melhor os teólogos ortodoxos, né? E a formular uma teologia melhor, mais estruturada. Poderia dizer que isso também é uma contribuição, quando eles provocam uma resposta a dadas teorias? Eu poderia dizer o seguinte, e aqui vai realmente uma queixa, ou até mesmo alfinetando aqui o nosso ambiente mais restrito, reformado, calvinista. Nós temos a tendência a sermos muito reacionários. Surge uma coisa, a gente vai lá e se levanta e fala. Beleza, isso é muito comum. Surge uma polêmica, então nós nos insurgimos contra essa polêmica para defender o que nós cremos ser a ortodoxia.
tem a sua validade também. Mas por que a gente tem que ser tão reacionário? E a gente não pode ser vanguardista? Por que a gente sempre tem que responder a polêmicas, a questões levantadas e não fazer essas questões? E não problematizar aspectos que precisam ser problematizados? Só para citar um exemplo mais atual, bem recente, aquela situação do Ed Renekiewicz, da fala dele em termos da pregação que ele fez. É claro, vocês devem ter visto vários posts, vários comentários, materiais sobre isso. Tá, verdade, existem questões que são levantadas que têm que ser respondidas com a mesma propriedade na qual elas foram levantadas. Mas parece que a gente tem que tomar o cuidado, galera, de não ficar sempre muito na reação. A gente sempre fala de acordo com aquilo que surge, mas a gente nunca propõe as problemáticas. Não estou dizendo que o Regine Kiewicz estava correto, e nem quem falou, né, que a Bíblia não precisa ser atualizada, que ela é infalível, está errado, porque nós acreditamos na infalibilidade da Escritura, na inerrância, na suficiência e na inspiração da Escritura. Mas o ponto é, por que a gente tem que ficar, na verdade, percorrendo o circuito de reações? Então... Eu entendi, pastor. Eu acho que isso aí também tem a ver com o nosso comodismo, né? Eu acho que a gente se acomoda um pouco, e aí quando surge uma oposição, alguma coisa contrária, a gente vai lá e já é reativo, como você falou, né? Mas é essa comodidade. Eu acho que se o Ed René, pastor, aqui, honestamente, eu não tive paciência de ver a pregação inteira, mas eu vi uma certa parte. Mas eu acho que se ele tivesse usado o termo, por exemplo, contextualização da Bíblia, alguma coisa nesse sentido, não teria sofrido tanta reação como a palavra atualização, que ele insistiu tanto. Pode ser que talvez, sabe, Christopher, isso é o que ele pensa mesmo. Sabe? De repente, esse é algo que ele acredita, que a Bíblia precisa ser atualizada. Está correto? Do nosso ponto de vista, não. Então, assim, claro, contextualizar, e eu acho por isso que na teologia e em outras áreas, os termos são importantes, os conceitos são importantes. Dentro da teologia, há uma diferença muito grande em falar de atualização e contextualização. Há uma diferença gritante em falar de significado do texto e sentido do texto. A aplicação de um texto e o sentido da passagem. Então, assim, por isso, quando alguém usa um determinado termo, talvez não foi, assim, não estou dizendo o caso dele, não foi uma mera lapso, ele poderia ter usado melhor, de repente aquilo é o que ele acredita. Entendi. Nessa intenção. Mas, enfim, eu só estou dizendo assim que, voltando ao nosso contexto, conteúdo aqui. Pastor, sim. eu ia te perguntar, eu ia aproveitar o ensejo, eu li um artigo do Nicodemus uma vez, agora eu não estou lembrado, mas parece que era o Moisés Silva, ele estava citando Moisés Silva, aquele intérprete lá do americano e tal, que foi importante na vida dele. Só uma correção, o Moisés Silva é cubano, tá? Ele é cubano radicado nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, aí, né, ele estava comentando que perguntou, se você colocasse em uma sala 10 teólogos liberais, experts em literatura antiga, soubesse toda a metodologia hermenêutica e tal, e colocasse do outro lado 10 teólogos crentes, gente piedosa, de oração, mas assim, que não eram pessoas acadêmicas e tal, a pergunta era, quem chegaria à melhor interpretação de um texto bíblico? Os 10 teólogos liberais, experts em literatura antiga e tal, como o senhor falou aí, né? Apesar dos pressupostos, mas com os métodos, ou a galera piedosa. Aí, uma vez eu fiz uma pergunta essa para um presbítero da igreja, ele falou assim, não, é o pessoal de oração, o pessoal crente lá, né? E eu falei assim, não, eu acho que quem chegaria o melhor sentido do texto seria, talvez, os teólogos liberais, né? O que o senhor acha disso? Você tá provocando treta, hein, Jefferson? Você falou que sua internet ia estar caindo, cara. Você não vai cair agora, Era melhor ter caído, né, pastor? Derruba a internet dele de propósito. Achei que você ia falar só assim, não, é isso. Bom, já que você citou o Moisés Silva, eu li um texto dele, uma situação que ele mencionou que responde um pouco, Jefferson, a sua pergunta. E é claro, estou dizendo essa minha resposta, não estou dizendo que seria de outro professor do próprio seminário. Ele uma vez assistiu um palestrante fazer uma análise de 1 Coríntios 15, capítulo todo.
Ele, Moisés Silva, o cara cabeçudo, ele ficou, assim, assombrado, porque ele nunca tinha visto uma abordagem, uma interpretação, uma análise tão boa de 1 Coríntios como aquele palestrante fez. Ao final da palestra, o Moisés Silva botou a palestra e falou: olha, muito bom, que excelente, eu nunca realmente assisti uma palestra que explorasse tão bem 1 Coríntios como a sua. Que bom que tal, a gente é crente. Alguma coisa assim que ele falou. Aí o cara falou: não é bem assim. Eu fiz aqui a exposição de 1 Coríntios 15, mas não significa que eu acredito naquilo. Deixa eu explicar a diferença. É possível que teólogos liberais eles cheguem à compreensão da mensagem do texto, mas apenas um coração salvo por Cristo, uma mente iluminada pelo Espírito do Senhor, vai crer de maneira salvífica no sentido do texto. Um liberal, ele pode sim explicar melhor do que eu e você qual que é o sentido de 1 Coríntios 15. Mas sem a fé em Cristo, sem a iluminação do Espírito, esse conhecimento é a mera intelectualidade. Então, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista interpretativo, sim, é possível que 10 teólogos liberais expliquem melhor o sentido de um texto que 10 teólogos reformados ou piedosos. Mas apenas esses reformados piedosos, sendo crentes, terão conhecimento da salvação relativa a esse texto. Seria a resposta que eu daria. Pois é, essa é a resposta do Moisés Silva lá, pastor, no artigo do Augustus. Sim. Mas a maioria das pessoas acha o contrário, né? Que você não precisa das metodologias exegéticas, ser rigoroso, né, para chegar à interpretação do texto. E esse é um ponto, tá, galera? Vou tocar outra treta aqui, eu vou ter que encerrar, senão a gente fica só na polêmica. A teologia, ela é humana, tá? Ela não é divina. A escritura é divina. A teologia, ela é uma ciência, ela usa métodos científicos, métodos humanos. Ou seja, o uso desses métodos, a priori, não depende de fé salvífica. Depende de usar bem essas ferramentas. A salvação, o crescimento espiritual, aí sim envolve aspecto pístico, aspecto da fé. Mas até esse ponto, um ateu pode estudar um texto bíblico melhor do que eu e você, sem ter que crer em nada absolutamente daquilo, porque ele está usando apenas uma metodologia para a abordagem de um texto. Ficou claro? Claro, passou com certeza. Beleza. Agora surgiu um monte de perguntas, né? Como o senhor falou que já vai cortar, né? Nem vou fazer. Mano, depois a gente, sei lá, se tiver um tempo a gente responde e tal, manda pro áudio no WhatsApp, que depende. Beleza. Mas enfim, sim, isso é série de questões. O senhor é crente, né, pastor? Essa é a primeira, o senhor é crente. Ah, peraí, né? É claro que sim. Tô brincando. Eu devia ter começado a minha resposta primeiro. Eu sou crente, tá, pessoal? Eu creio em Cristo Jesus como Salvador. Acredito que ele morreu. Ele, na verdade, ele se encarnou. Ele viveu historicamente, sofreu, morreu numa sexta-feira. Ele ressuscitou historicamente. Então, assim, eu creio, assim, eu só estou fazendo alguns questionamentos porque uma coisa é a gente falar do aspecto da fé, do que nós cremos e temos como princípio uma tradição de crença. Outra coisa é quando nós analisamos a teologia como fruto de um trabalho, de um esforço humano, que, claro, nós cremos que tem que ser condicionada à atuação do Espírito Santo. Mas nem todos os que usam essas ferramentas necessariamente são salvos. Nem todos têm o conhecimento, têm a fé. Porque a teologia ela é uma ciência também. E a gente fica com receio de falar isso, mas é. Ela é uma ciência no sentido de que ela tem método, de que ela é empírica, de que ela usa conhecimentos produzidos de diversas áreas do saber humano. Isso é uma ciência. Só que, para nós, um ponto importante, enquanto informados, é que nós cremos na iluminação interna, na instrumentalidade do Espírito Santo. O que demais linhas teológicas não acreditam, mas nós cremos.
Ok? Vamos prosseguir aqui, que senão a gente fica só nesse ponto e, enfim. Não sei por que eu puxei essa bola e agora e aí a aula vai. Mas, enfim, é bom ver a participação de vocês. Vamos lá, então, continuando aqui sobre a interpretação do Apocalipse em si. Então, só terminando um pouco dessa linha teológico-espiritual dentro da interpretação do Apocalipse, para a gente prosseguir. Agostinho de Hipona, então, nosso amado, quase venerado Agostinho, ele foi um dos maiores representantes dessa interpretação teológica espiritual, porque Agostinho, embora ele tenha elementos fundamentais até mesmo para a teologia reformada e calvinista, ele tinha dentro do seu método de interpretação bíblica, ele era bastante alegórico. Então é natural, é esperado, na verdade, que ele faça parte dessa linha. Ou existe uma outra linha chamada histórico-profética, que ele caminha mais para literalidade ou para o aspecto também um pouco simbólico dessa questão da interpretação do Apocalipse. Como representantes também da patrística, nós temos Justino Mártir, que, galera, tem uma tese de doutorado sobre Justino Mártir na Faculdade de História da UFG, fantástica. O Samuel, ele fez uma tese excelente. Inclusive, quem deveria dar aula, se poderia ser chamado para dar aula sobre Justino Mártir, sobre patrística no seminário, assim, para dar uma aula sobre isso. Muito bom. Temos o Irineu de Lyon e o Hipólito, ou seja, segundo século II e século III depois de Cristo. O que esses caras têm em comum? Algumas características. A percepção do milênio como literal, por isso é histórico, profético. Há uma busca de relacionar os símbolos do livro com um evento próprio dos tempos dos autores. Por exemplo, você vai ter uma interpretação muito comum durante o período também da Idade Média, de que Saladino, né, mais especificamente, ele era o anticristo desse período. Ou seja, uma tentativa de fazer um paralelo do símbolo do livro com um paralelo histórico. Você tem ideia? Olha o nosso próprio Lutero, gente, o Lutero aqui, nosso chamado Martinho Lutero. Como ele interpreta os 3 Ais de Apocalipse 8:13? O primeiro Ai é o herege Ário, o segundo Ai é o Islã, e o terceiro Ai, o Império Papal. Pronto. Por que tem 3 Ais em Apocalipse 8:13? Ário, Islã, Império Papal. Show de bola, hein, pastor? É perfeito, cara. 3 pontos, seu sermão, próximo domingo. E você vai citar o Lutero, aí não vai ser infalível, não vai ter. Só substituiria aí o Ário pelo Ed René, pastor, porque ia ficar bem contemporâneo. Então você está um cara esperto, você já entendeu os mecanismos de funcionamento dos caras e está... Atualizando bem a Bíblia, né? Tá. Mas veja bem, por que o Martinho Lutero faz essa interpretação? Porque, por contexto da sua época, era importante que o Império Papal fosse colocado ali. Embora nós saibamos que não tem a ver com isso, hoje, nós vemos aqui que o ponto é colocar que o Império Papal era um dos tais. Então, veja bem, e aqui eu vou falar um ponto, sabe, que é difícil discutir na teologia, porque dá muita polêmica. A relação entre subjetividade e objetividade dentro da interpretação. Até que ponto é uma questão meramente subjetiva das nossas próprias tendências, da nossa própria bagagem, e até que ponto é objetivo no sentido de que está presente no texto, não é algo que nós colocamos lá. Pastores, sim. Isso não seria, assim, honestamente, talvez uma questão de se rever, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, que afirmar categoricamente que o anticristo é a Igreja Católica? Não seria mais ou menos a carga que eles tinham, da época que eles viviam, e atribuir necessariamente o anticristo à Igreja Católica? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente subscreve a Confissão de Fé, a gente tem que ter sobriedade para entender que a Confissão de Fé tem erros, tem equívocos, porque é um documento humano, galera. É claro, nosso símbolo de fé nós adotamos, mas é um documento humano, sujeito a falhas. E
como temos ali vários sujeitos daquela época, era importante, para a época, era importante esse embate em relação ao sistema papal, porque os caras estão em Westminster, na Inglaterra, e que se você olhar a história recente da Inglaterra em relação ao papado, você vai ver que foi um dos primeiros um dos países que rompeu com o sistema papal, e com Henrique VIII, se não me engano, fundou a Igreja Anglicana. Então, é um dos países que ele rompe politicamente e religiosamente com a Igreja Católica por razões do monarca, né, do rei Henrique VIII. Então, os caras vêm de uma tradição que questionava o poder papal, e não era da época deles só, antes mesmo. Então, assim, só para explicar por que às vezes a gente vê certas tendências, cara, cada mensagem que você recebe, que você não sabe de onde vem, tem várias tendências que elas são presentes lá e são explicadas historicamente. Então, quando a gente fala de história da interpretação, a gente tem que historicizar a interpretação, entender por que eles interpretaram dessa forma naquela época. Lutero tem aqui, ó, o Império Papal é um dos 3 reis. Para a sua época era extremamente importante. E uma terceira tendência, a tendência histórico-crítica. Primeiro, baseado no escopo filosófico do iluminismo. E aqui a gente precisa definir. Vocês saberiam explicar a crítica da fonte, da forma e da redação? A gente confunde muito uma com a outra, né? E mesmo os históricos críticos, alguns, eles não têm clareza sobre essas definições. Mas o que queremos dizer aqui? Eles utilizam a crítica da fonte, fontes usadas nos escritos bíblicos e sua inter-relação. Então, se você for pegar um comentário que bebe um pouco da interpretação crítica, vai sempre tentar fazer uma relação entre o livro de Apocalipse e materiais literários da época. Porque está fazendo uma crítica da fonte, está tentando dizer quais foram as fontes da época que João usou, não apenas no Antigo Testamento. Mas existe também a crítica da forma. O que é a crítica da forma? A ideia é dizer que subgêneros e que formas circularam desse escrito antes da sua redação final, da sua edição final. E, por fim, a crítica da redação, ao trabalho de redação do escritor ou de escolas bíblicas que produziu esse texto. Por isso, eu acho que eu nunca seria, graças a Deus, histórico-crítico, porque, cara, isso aqui entra muito na especulação, entra muito em subjetividade. Se você pegar comentaristas histórico-críticos sobre uma mesma passagem, um diz uma coisa, outro diz outra, totalmente diferente. Não é que nós reformados somos muito unânimes, não. Não estou dizendo que nós somos reformados contra os histórico-críticos, mas porque isso aqui é um trabalho, assim, que às vezes fica no propósito de esmiuçar o texto, e que no final das contas, qual o produto do trabalho do método histórico-crítico? Que o texto é uma coxa de retalhos. Que o texto são apenas fragmentos circulares de diferentes formas, que esses fragmentos passaram pelas mãos de várias pessoas, e que no final das contas é como se não houvesse sentido no texto. Quais são os principais comentaristas que usam esses princípios? Essa galera aqui, tá? Galera, eu vou caminhar aqui para a nossa conclusão. Primeiro, existem vários enfoques que variaram de acordo com a hermenêutica adotada por cada escola. Ou seja, a interpretação teológica ou espiritual tem determinadas tendências e enfoques. A interpretação histórico-profética tem determinados enfoques. A crítica tem outros. Cada uma tem suas contribuições. Por exemplo, a abordagem teológico-espiritual é a que vai dizer para nós que não tem como você entender o livro de Apocalipse sem entender os seus símbolos. Embora eles potencializam os símbolos em termos de metáfora, de alegoria, eles vão ser alegóricos, mas eles vão ressaltar e enfatizar que você tem que interpretar o Apocalipse à luz dos seus símbolos. Nisso eles estão corretos. Mas, por exemplo, a linha histórico-profética vai tentar mostrar que existem elementos históricos que têm que ser considerados. Não é só eu dizer o que aquele símbolo diz, mas entender de que maneira aquele símbolo foi compreendido e determinado no contexto dos seus leitores originais.
E eles, por exemplo, os histórico-proféticos, eles vão ter uma interpretação do milênio que é mais literalista, que nós não concordamos, então tem contribuições e falhas. Já a linha histórico-crítica, ela vai falar uma coisa que é interessante sobre Apocalipse, que o livro, ele passou por um processo de redação. Não é uma questão apenas de olhar para Apocalipse e achar que João teve a visão e logo em seguida ele escreveu. Não, ele teve as visões. Após isso, ele redigiu o livro, e esse processo de redação, você vê as ligações entre partes específicas do livro, recapitulação, você percebe que o próprio João se coloca no livro em alguns momentos, em algumas visões, isso é um recurso literário. Ou seja, a linha crítica também tem suas contribuições, e a gente tem que ressaltar a contribuição específica de cada uma dessas linhas. Um ponto, em que momento nós estamos agora é a abordagem muito comum do livro? A abordagem literária. Primeira abordagem literária e a abordagem do uso do Antigo Testamento e Apocalipse. Seriam as duas tendências presentes, correntes, que também têm as suas contribuições e suas falhas, tá? Não é porque, por exemplo, eu cito muito o J.K. Bill, né, que ele está completamente correto. Não, por exemplo, ele na interpretação de Apocalipse 1, verso 20, se não me engano, ele vai dizer que aquele trecho é uma midrash. Está lá no comentário dele. Só que não é uma midrash. Porque o midrash é um texto que não tem uma pretensão histórica, não quer dizer que ele não foi escrito com a intenção de ser interpretado como se fosse algo que tivesse aquela redação, aquela interpretação naquele momento. A Midrash, ela era muito assim, a reformulação imaginária de determinadas passagens do Antigo Testamento. Mas isso não acontece em Apocalipse. Mas para o J.K. Bill, um determinado texto é Midrash. Então, temos que ter esses cuidados. Ponto 3. Intérpretes procuraram ler o livro à luz do seu tempo, ou imbuídos das influências histórico e filosóficas de cada época. Galera, a gente sempre vai abordar o texto bíblico com preocupações ao nosso próprio tempo. E o ideal é que eu e você estivéssemos mais conscientes disso, porque isso nos ajudaria a ver tendências específicas na interpretação dessas passagens. Nós partimos, sendo pressuposto, que o sentido do texto é único, mas a maneira como esse sentido é enfatizado e trabalhado é diferente em cada época. Hoje a nossa vai ser uma, a tendência no futuro vai ser outra, sim. Trazendo aí a discussão que o senhor trouxe em cima desse terceiro ponto, na questão da interpretação da Bíblia, é porque eu fui questionado a respeito dessa discussão, né? Uhum. O senhor fala aí, nós sempre veremos a Bíblia e tentaremos aplicar dentro do contexto de nossa época. Uhum. A falha da discussão levantada, né, foi a atualização da Bíblia. Uhum. Ou seja, parece que é tudo a mesma coisa, só que ele usou um termo mais agressivo, digamos assim, né, o Kivitz. Mas não está indo para este lado? Assim, eu tenho uma pergunta para me ajudar a entender, então, como responder esse levantamento. Porque parece que a gente faz... Não, vou tentar te ajudar a responder. O que a gente quer dizer? O sentido do texto é único. Mas a maneira como o texto é abordado e a forma como esse sentido ele é aplicado varia de época para época. Uma coisa é dizer sentido, ou seja, qual que é a intenção original de João com o Apocalipse 4. Outra coisa é dizer como é que isso se aplica ou é visto em determinado momento histórico, ou talvez como esse texto foi lido no Brasil durante a época da ditadura militar, por exemplo. Seria uma pesquisa. Porque, embora o sentido de Apocalipse 4 é mostrar o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, a maneira como isso será visto ou enfatizado vai variar de época para época. O que o René Kivitz, está propondo é que a gente tem que flexibilizar algumas afirmações bíblicas à luz das demandas de cada época. Isso é diferente,
O sentido único que ele quer flexibilizar, né? Talvez seja isso. Se for isso, e entenderam da fala dele, nós não concordamos. Qual é a diferença de contextualizar e atualizar nessa discussão? Contextualizar seria a aplicação do sentido bíblico ao seu próprio contexto corrente, à nossa época. O sentido está lá. Como nós vamos aplicar e ele varia de época para época, porque o tempo muda, né? As coisas mudam. Agora, outra coisa diferente é dizer, então, que essa passagem, ela não fala contra determinado aspecto, porque hoje é uma demanda social, por exemplo. Falar que Paulo, de alguma maneira, concorda com a homossexualidade. Ele é favorável, né? Não, não é. Romanos 1 deixa isso bem claro. Então, não dá para flexibilizar o sentido de Romanos 1. É claro que ali ele não está defendendo uma violência, ele não está defendendo desrespeito para com quem faz a opção pela homossexualidade, e nem dizendo que essas pessoas deixaram de ser humanas. Ele só está dizendo que, do ponto de vista do propósito criacional de Deus, não é o melhor, não é correto. Então, essa é a diferença. O sentido da passagem ele ainda permanece. A maneira como ele é aplicado é que varia. Isso significa contextualizar, entender como essa passagem, o sentido dela, se aplica àquele contexto específico. Eu não tenho muito material sobre isso, sabe? O Carlos Delpino, que deu aula para mim de hermenêutica, ele tinha vários materiais que falavam de hermenêutica contextual. Eu posso pedir para ele, de repente, passar quem tiver interesse maior nessa discussão. Bom, finalizando, então, existem aspectos múltiplos ainda a serem aprofundados no estudo de Apocalipse. Nós não estamos negociando o sentido do texto, mas existem aspectos que ainda podem ser trabalhados no livro. Por exemplo, para o Leandro Lima, o aspecto literário de Apocalipse ainda precisa ser muito estudado, porque ele foi pouco explorado ao longo da história da interpretação do livro. Não é que a gente vai enxertar no texto um novo sentido. A ideia é que existem aspectos do próprio texto que podem ser abordados de maneira melhor à medida que a gente pesquisa mais e produz conhecimento sobre ele. Essa é a ideia. Eu sei que isso é polêmico, mas, enfim, só para explicar para vocês. Eu trouxe aqui para a gente finalizar com uma arte, com uma imagem. Eu tive o privilégio de ver isso aqui ao vivo. Eu devia ter colocado a figura aqui, quem quiser tirar uma foto, explorar depois. Do que vocês acham que se trata essa imagem, olhando ela aqui a grosso modo? Olhando os seus elementos. Pastor, parece os 4 seres viventes, não é? O homem, águia. Ou eu estou enganado? A águia é um sentido forte aí do poder divino, águia, né? touro, homem. E o outro aqui eu não estou vendo. Leão? Deve ser, né? Se é os 4 seres viventes, é ele, então. Aham. E aí, mais? no trono aqui, parece Cristo. Cristo, né, no centro aqui. Os querubins no entorno aqui, se eu não estou enganado. Me parece 2 querubins. E aí o Genival falou, pode ser os 24 anciãos aqui mesmo. Legal. Vamos olhar alguns elementos dessa passagem. Primeiro... então, contei aí, deu 24 mesmo, tirando as imagens maiores. É isso mesmo, é. Vamos localizar essa imagem. Essa imagem aqui é um tímpano. O que é um tímpano? Nas igrejas de estilo gótico romanesco, na porta principal sempre existia uma arte esculpida ou colocada lá. Primeiro que isso aqui hoje está nessa coloração meio cinza, mas ela é colorido, tá? À época isso aqui era pintado. Já imaginou? Que massa! É porque, claro, com o tempo a tinta saiu, mas isso aqui tudo era pintado. Isso é uma coisa formidável. Então, qual que era a ideia? O fiel, ao entrar nessas construções, ele olhava para cima. E é uma ideia, assim, de levar o fiel já desde sua entrada a contemplar o céu, a contemplar o divino. Então, essa é uma ideia muito presente na arte medieval, na arte gótico-romanesca. Segundo,
Esse aqui é um tímpano da igreja de Moissac, no interior da França, na região de Toulouse. É uma interpretação, uma arte, um tímpano a respeito de Apocalipse, capítulo 4 e 5. Quais são os elementos? Primeiro, no centro, óbvio, você tem aqui Cristo, e percebam que ele está com a coroa, a auréola, mas percebam a barba, o bigode e as características do rosto que são muito medievais, né? São muito daquele período do medievo germânico, os traços daquele período. Então, perceba isso aqui, ele está com a mão aqui levantada, fazendo esse símbolo, que é muito comum nas artes, nas esculturas medievais. Então, não dá para trabalhar todos os elementos, claro, são centenas ou milhares de elementos. Você tem aqui os 4 seres viventes, tá? O rosto de homem, o outro, esse aqui não sei se é o leão, a águia e o touro. Então, perceba isso aqui. O manto de Cristo, né, que está nesse trono, a arte do trono, e aqui você tem anjos, também com auréolas, com cabelo como se fosse de cuia. A gente percebe uma tendência de penteado e cabelo da época. E você tem, ao redor, exatos 24 anciãos. Mas olha o detalhe, galera, que é fantástico. Cada um deles é diferente do outro. Eles não estão na mesma posição, não têm o mesmo objeto, e todos eles têm algo em comum. Eles estão olhando para o trono. Olha só que interessante, à medida que ele variou a cabeça dos anciãos, para que todos eles estivessem olhando para o trono. Só que um está com uma taça na mão, outro está com um instrumento, outro está com não sei o quê, outro está com a taça, mas de uma forma diferente, outro está conversando com o do lado, enfim, e todos eles têm coroas nas cabeças. E o detalhe, todos eles são barbados. Tem nenhum sem barba, a não ser os seres celestiais. 24 ancião, né, pastor? Inclusive, né? Anciões, né? Anciãos e tal. Percebam a engenhosidade do artista. O que ele está fazendo aqui? Uma interpretação de Apocalipse 4 e 5. Quando ele coloca os anjos do lado, isso aqui já é uma interpretação do texto bíblico. Então, assim, é muito legal ver essa arte. Então, só para dizer para vocês como esse livro foi interpretado em termos de documento escrito e arte material ao longo dos séculos. Pastor, eu fiz um questionamento uma vez, até pastor Hélio, eu falei assim, pastor, por que, não sei se é por causa daquela época lá dos iconoclastas, né, que saiu destruindo as imagens nas igrejas, mas assim, por que nós perdemos tanto da arte na igreja reformada, né, assim, simplificou tanto, ao ponto de algumas igrejas nem ter cruz, talvez, símbolos nossos praticamente foram extirpados da igreja, né? E aí eu vejo uma coisa dessa aí, por exemplo, eu fico imaginando, gente, por que a nossa igreja, qualquer uma, não poderia ter uma arte dessa? Aí eu falo, por exemplo, pinturas, né, aqueles vitrais, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Aí por causa das figuras lá de santos, né, sei lá, de José, de Maria, aboliu-se tudo na igreja, né? Aí a resposta foi, não, é porque isso tira a atenção do culto. Cara, não foi uma resposta muito convincente. Alguns materiais para você ler sobre isso, tá, Christopher, já que você gosta. A Arte Moderna e a Morte da Cultura, Hans Huckemacher. Calvinismo, do Abraham Kuyper. Por que o mundo reformado calvinista perdeu essa pegada da arte ou não tem isso tão arraigado? Na verdade, o nosso brasileiro, né, que em alguns contextos tem até mais arte. Primeiro, é porque o calvinismo, ele, por uma tendência iconoclasta, ele não diria do originalmente, lá de Lutero e Calvino, principalmente Lutero tinha muita coisa no culto, mas aí não vinha mais reformada, puritana, tentou se afastar o máximo possível dessa veneração, né, dos santos na Idade Média, assim, que caracterizou o catolicismo romano. Segundo, é porque a gente, como reformados, deixamos de ser vanguarda na produção artística. A gente tirou da arte o seu aspecto religioso que deveria ter. Mesmo a arte que não tem pretensões religiosas, por exemplo.
Você pega o Rembrandt e outros, eles eram artistas calvinistas. O Johann Sebastian Bach, que era um músico calvinista, reformado, melhor dizendo. Por que eles produziam todo tipo de arte, mesmo arte que às vezes não tinha nenhuma pretensão religiosa, mas eles faziam isso como arte verdadeira. E a gente perdeu essa pegada. Porque, embora a gente tentou se desvencilhar do catolicismo, que diz que esse tipo de trabalho é menos digno do que a contemplação, hoje a gente acha que a arte não vale a pena. Não vale. Segundo, outro elemento, sabe, Christopher? Porque a gente deixou de ser vanguarda na intelectualidade do mundo. A arte, ela costuma ser vanguarda. Algumas tendências que chegam depois da literatura, elas já são tendências na arte. Por exemplo, há quanto tempo vocês acham que as pinturas estão abordando a questão do gênero? Há muito tempo. Há muito tempo. Esse debate chega para a gente de ideologia de gênero, mas há muito tempo está na arte. A gente está questionando essa questão. Por exemplo, a arte como forma de questionar o Estado. Isso está muito presente há muito tempo. Então, a gente deixou de ser vanguarda intelectual, porque a gente ficou confinado ao meio muito teológico, religioso, a gente esqueceu da arte, da economia e da cultura. Então, assim, e nos nossos tempos, é porque a nossa cultura brasileira, o protestantismo, ele tentou se diferenciar muito do catolicismo, que usa muitas imagens. Só que nesse tentar se desvencilhar, a gente foi para uma outra tendência extremamente radical, eu avalio. O oposto do pêndulo, né, pastor? Vamos dizer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para fechar a aula, porque eu tenho que realmente sair. Na igreja do finado Sproul, na St. Andrew's Chapel, veja bem, Capela de Santo André, uma igreja reformada, que ninguém duvida que o Sproul era reformado. Você tem arte, pinturas, você tem velas, você tem várias questões artísticas. Igreja reformada. Porque para eles não há contradição em ser reformado e usar esses elementos. Para nós, sim. Tá bom? Respondendo, leia a arte moderna e a morte da cultura e o calvinismo do Kuyper, numa parte ele vai explicar essa questão. O calvinismo do Kuyper eu já li mesmo, esse outro aí não. Eu vou procurar então esse outro aí. Beleza. Galera, muito obrigado, eu vou interromper a gravação, vou deixar a aula disponível depois no